Pessoal, tudo bem? Depois do nosso encontro na quarta-feira, né, combinamos de passar uma videoaula para vocês a respeito do que nós havíamos combinado em relação aos letramentos, que é o nosso primeiro conteúdo a ser trabalhado teórico, né? Nós vamos falar um pouco sobre letramentos, multiletramentos, e depois entraremos em si nas possibilidades das tecnologias. Quando nós falamos em tecnologias no ensino, nós não queremos deixar de dizer qual é o marco conceitual que nós estamos trabalhando, que é a nossa concepção de linguagem interacionista dialógica, né? Que os textos eles precisam ser produzidos e ter uma função social, né? Ter um interlocutor real, mesmo em situação de sala de aula. Então, é partindo dessa perspectiva teórica e que nós vamos tratar hoje, então, sobre os letramentos, né? Falar de multiletramentos, sem antes falar dos letramentos e entender o que significa isso, é dar um pulo, né, um passo. Então, por isso nós começamos, de maneira pedagogicamente falando, vamos tratar dos letramentos e depois dos multiletramentos. Sei que essa aula ela é breve, nós não vamos conseguir sanar todas as dúvidas, e essa é a intenção também, né, que vocês tenham perguntas, né, tenham dúvidas, para que nós possamos conversar e ampliarmos as nossas leituras, né? Então, porque o projeto ele não tem o objetivo de resolver todas as dúvidas, e sim instaurar bastante perguntas, tá? Então, falar de letramentos no Brasil, quando iniciou os estudos sobre letramentos, estavam muito atrelados à questão de alfabetização. No início, né, todas as falas sobre letramentos elas eram muito atreladas à questão da alfabetização. Então, só para nós distinguirmos um pouco esses processos, o que é alfabetizar, né? É essa ação de ensinar o aluno, né, e aprender, no caso, a leitura e o processo de leitura e escrita. É a apreensão do código mesmo, né? E os letramentos é o estado ou condição de que não apenas sabe ler e escrever, mas também cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. Então, o processo de letramento, ele está, né, no processo tanto de alfabetização e depois no ensino da língua, de modo geral, ele vai pautar-se nas práticas sociais de leitura e escrita, justamente trazer essas práticas sociais de leitura e escrita para a sala de aula. Parece hoje tão óbvio, né? Mas não era assim. Por muito tempo, o processo de alfabetização, e penso que muitos de vocês, inclusive, vivenciaram isso, ele passou por uma questão de somente aprender as letras, né? Então, ensinava a ser letras, sílabas, palavras. Aí tínhamos os pseudotextos, né? Que são textos, chamamos textos, falsos textos, que eles tinham um único intuito de treino da língua. Por exemplo, todos vocês lembram aquelas frases, né? Ivo viu a uva, o boi baba, né? Enfim, que eram textos que não circulam socialmente, né? Eles não têm um vínculo com uma prática social, né? Então, quando nós falamos em alfabetização e letramento, nós dizemos que são práticas interdependentes, porém indissociáveis, ou seja, letrar e alfabetizar estão juntos. Como é que você vai fazer isso? Você vai trazer os textos que circulam socialmente para a sala de aula, para o processo de leitura, compreensão, né, interpretação, e aí sim trabalhar o código, que são as letras, as sílabas, para que o aluno possa justamente ler e escrever nesses textos reais, né? E o processo de alfabetização no Brasil, por muitos anos, ele manteve-se somente pautado na questão do código, né? Hoje, nós avançamos. Muito bem. Essa palavra letramento, ela foi traduzida de um termo em inglês, né? Que os estudos sobre letramento iniciaram na Inglaterra, de um termo chamado literacy, né? E ele chega no Brasil na década de 80, com uma escritora chamada Mary Cato, ela que faz essa tradução do termo para o Brasil. E esse conceito trata justamente dessa questão da leitura, da compreensão e utilização da escrita em diferentes contextos sociais. Quando nós falamos em letramento, e vocês irão ler no texto que nós estamos enviando, né, é o que eu tenho na minha dissertação,
Não dá para falar em letramento sem nos reportarmos a Paulo Freire. Inclusive, Street, que nós vamos ver na sequência, ele estabelece os modelos de letramento autônomo e ideológico, ele se pauta, e ele cita no texto dele, na obra dele, que ele se pauta em Paulo Freire, apesar de que Paulo Freire nunca usou o termo letramento. Não, ele não tem esse termo nenhum livro dele, nenhuma escrita dele. Porém, em toda a produção do Paulo Freire está implícita essa noção de letramento, porque ele propõe a aquisição da leitura escrita no seu domínio e utilização social, né? Ele tinha um projeto de alfabetização para adultos e que começava a fazer a leitura do contexto que as pessoas viviam, né? Aonde eles trabalhavam, né? Partindo, a palavra geradora seria, para o processo de alfabetização, seria aquela palavra significativa dentro desse contexto real, vivido, para que as pessoas pudessem compreender esse contexto, questionar esse contexto, aprender o processo de leitura escrita para poder transformar esse contexto, né? E isso é implícito um processo de letramento. Quando ele vai transformar, ele vai participar efetivamente, ter condições de participar efetivamente, né? Muito bem. Paulo Freire, ele estabelece 2 modelos de educação, né? A educação bancária e a educação libertadora. Quando ele fala educação bancária, ele é um tipo de educação que ele baseia-se somente na transmissão de conhecimentos do professor ao aluno, sendo então esses considerados objetos, o aluno é só um objeto em que o professor deposita o conteúdo. Por muito tempo, a educação, o processo educacional foi dessa forma. E ainda nós encontramos muitos professores que têm essa relação que nós chamamos, ontem estávamos conversando, né, no encontro vertical. O professor está numa posição, né, acima, transmite o conhecimento ao aluno, que tem o único processo, a única função de receber esse conteúdo de forma passiva. O que Paulo Freire propõe? Uma educação libertadora, né, problematizadora. Já não pode ser o ato somente de depositar, de narrar, de transferir, né, de transmitir conhecimentos e valores aos alunos, meros pacientes, né, bem próprio. Ele vem numa posição contrária, como nós havíamos falado. O aluno é um sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem, ele tem que entender a sua realidade, compreender a sua realidade, adquirir o processo da leitura escrita e sim transformar a sua realidade, né? Baseado nessa proposta de educação bancária e libertadora que Paulo Freire concebia, o Street ele vai estabelecer então 2 modelos de letramento, né? E ele se baseia em Paulo Freire, ele fala isso na obra dele. Então, o Street propõe o letramento autônomo e o letramento ideológico, né? Esse letramento autônomo dá a impressão de que é autonomia, mas não é nessa perspectiva, né? O modelo autônomo, ele concebe a escrita como de forma autônoma, um produto completo em si mesmo e não está preso ao contexto de sua produção para ser interpretado. O que significa isso? No processo de ensino, né, pautado no modelo de letramento autônomo, bastava o professor colocar o aluno em contato com textos e esse contato com o texto e somente os elementos linguísticos, e aí conhecer todos os aspectos gramaticais, né, e aí a trabalhar não a gramática no uso, e sim a gramática pela gramática, daria condições ao sujeito, ao aluno, de participar ativamente das práticas sociais. Será que funciona dessa maneira, de maneira autônoma? Se fosse de maneira autônoma, então bastava eu agora mandar para vocês textos sobre letramento e dizer, leiam, e aí vocês vão aprender tudo. Não. O processo de aprendizagem passa por um processo de interação, um processo de participação ativa do sujeito, do aluno, em todo esse contexto, né, de uso. E compreender e interpretar vai além, né? Você precisa desse processo de estar com o outro, de concordar, de discordar, de refutar uma informação, um texto, né? Sendo que muitas vezes no modelo autônomo, os textos são utilizados, são textos
fragmentos de textos. Por muito tempo os livros didáticos trabalhavam com trechos de textos, sem se preocupar em dizer quem era o autor, tá lá escrito o autor, mas assim, quem é esse autor, quando esse texto foi produzido, qual é a função social desse texto, né? Então, você trabalhar os elementos que estão além do texto escrito, né? Que a gente chama o extralinguístico. Aqui tem uma charge, só para exemplificar, diz assim: cara, olha que legal, a taxa de escolarização dos brasileiros entre 5 e 17 anos já passa de 93%. Você leu essa notícia? Aí o menino diz: li, mas não entendi quase nada. Né? No modelo autônomo, o processo, você está podendo interagir com o texto, não te dá conta de que você vai fazer a compreensão como um todo, né? Ah, precisa da figura do professor? Às vezes não é só a figura do professor, né? Mas dos colegas, dessa interação, dessa discussão. Então, o texto em si não bastou para ele, para o menino construir significado e sentido. Ele vai precisar de mais elementos, né? Quem escreveu esse texto, observar os elementos, os argumentos linguísticos utilizados num processo maior, né? E aí, contrapondo-se, então, ao modelo ideológico, ao modelo autônomo, que parece muito com a educação bancária de Paulo Freire, o Street propõe um modelo ideológico, né? Então, esse modelo ele trata ideológico do letramento, ele concebe que práticas de letramento envolvem não apenas elementos culturais, mas estruturas sociais de poder, ou seja, você observar o texto em todo o seu contexto de uso, que função social que ele tem, e aí trazer esse texto para a sala de aula para que o aluno utilize no processo de ensino, para depois poder trabalhar socialmente, poder participar socialmente dessas práticas sociais, não é isso? Vamos pensar, vocês entraram na universidade, e no primeiro ano, um professor pede para vocês fazerem um artigo científico, né, de um determinado assunto. Opa, é um gênero novo, né? Eu não tenho contato, não tive contato ainda com artigo científico. E tenho que produzir um, né? Então, primeiro, antes de você, por mais que você tenha até conhecimento do assunto, você não domina o gênero em si, né? Você não domina essa prática social de leitura escrita, porque você não esteve em contato ainda, né? Então, compete à escola, compete à universidade, primeiro trazer esse texto, esse gênero, para um processo de leitura, de compreensão, de entender toda a estrutura dele, como funciona, como se organiza. Nós temos lá resumo, nós vamos ter a introdução, nós vamos ter uma parte teórica, depois uma análise de dados, considerações, bibliografia, tem toda uma organização estrutural desse gênero que precisa ser compreendida pelo aluno, para depois poder utilizar, para depois poder participar dessa prática de letramento, né? Que é uma prática de letramento. Toda vez que você vai utilizar um processo de interação social por meio da língua, você está fazendo uma prática de letramento. Essa prática de letramento, ela pode ser tanto por escrito como oral. Nós participamos de várias práticas de letramento em diferentes esferas dentro da nossa sociedade, nosso dia a dia, né? E elas se dão por meio dos gêneros, não é isso? Então, a perspectiva do modelo ideológico de Street é associar os usos sociais da leitura escrita no contexto social, histórico e cultural de determinada sociedade. Então, nesse sentido, a centralidade do nosso processo de ensino é o texto. E todos os textos que circulam socialmente, eles se moldam, né, em um determinado gênero, não é isso? E a prof. Miriam comentou ontem, né, quando nós falamos de letramentos, nós estamos falando muito proximamente em relação aos gêneros, porque todas as práticas de letramento se dão em gêneros, né, em diferentes gêneros do discurso. Então, compete à escola, mais especificamente a nós, professores, então, de língua portuguesa, essa responsabilidade pelos letramentos. E isso vai acontecer tanto no processo de ensino, quando nós trouxemos as práticas sociais de leitura escrita
para a sala de aula, que aí vão se dar nos diferentes gêneros, né? Deixa eu colocar aqui, que aí vão se dar nos diferentes gêneros, tá? Vou puxar para cá. Quanto no processo de aprendizagem. Se eu utilizo os gêneros, né? Essas diferentes práticas sociais de leitura e escrita, no processo de ensino, no processo de aprendizagem, eu vou estar instrumentalizando, né? Eu estou dando, capacitando ou dando possibilidade para que o aluno, sujeito ativo desse processo, ele possa participar efetivamente da vida social por meio das práticas sociais, lendo, compreendendo, interagindo, né, no mundo que é centrado na escrita, né? A gente chamamos nosso mundo hoje, ele é grafocêntrico, ele é centrado na escrita, no processo de ler e compreender essa realidade e também participar tanto nos gêneros orais como nos gêneros escritos, tá? Agora eu vou puxar aqui. Isso. Então, o falante de uma língua, ele convive e transita por diferentes campos de atividade humana e dessa forma apropria-se e vale-se de diferentes gêneros discursivos. Essa é uma fala bakhtiniana, né? Bem bakhtiniana, mas que está muito presente na BNCC hoje, né? Se nós lermos, a BNCC coloca a centralidade do processo de ensino-aprendizagem no texto e traz esses campos de atividade humana, né? Eles colocam como práticas sociais de leitura e escrita, então ele traz muito presente isso. O que significa esses campos de atividade humana, né? Vamos pensar assim, na sociedade existem vários campos específicos de atividade humana. Existe um campo cotidiano, na esfera cotidiana, né, que é o que nós vivemos no nosso dia a dia com os nossos familiares, nossos amigos, e que tem gêneros específicos que circulam nesse contexto. O diálogo face a face, você deixar um bilhete, você fazer uma mensagem, né? Você tem um contexto mais informal, uma ação de práticas de letramento que se dão por meio de gêneros discursivos. Temos um campo de atividade humana mais ligado à esfera acadêmica. Temos os gêneros mais específicos também desse campo. Aí nós falamos em artigos, ensaios, TCC, né? Conferências, agora videoconferências, né? Por conta desse momento que estamos vivendo, então as conferências que eram presenciais passaram a ser virtuais, né? Então nós estamos com outro gênero, a videoconferência. Temos gêneros muito específicos a própria aula expositiva, né? Tem então inúmeros gêneros que são específicos desse campo de atuação. E aí nós temos da esfera literária, com seus gêneros específicos, da esfera jornalística, da esfera médica, da esfera jurídica, né? A própria esfera escolar, diferente um pouco da esfera acadêmica, mas também cada campo tem gêneros específicos. Então, importante para um sujeito ele possa participar mais efetivamente dessas diferentes práticas sociais, quanto mais contato com esses diferentes gêneros e essas diferentes formas de organização dos textos, mais capaz eu me sinto, eu vou ficar, né, serei para participar efetivamente dessas práticas sociais, que são os letramentos, né? Deixa eu passar para cá. Aqui trouxe um trecho da BNCC que diz assim, só para confirmarmos aquilo que nós estamos falando, né, que quando nós tratamos dessas questões de linguagem e de letramentos, nós estamos alinhados, inclusive, com o que preconiza a questão da própria BNCC, né? Então, a área da linguagem trata dos conhecimentos relativos à atuação dos sujeitos em práticas de linguagem, em variadas esferas de comunicação humana, das mais cotidianas às mais formais e elaboradas. Esses conhecimentos permitem mobilizar e ampliar recursos expressivos para construir sentidos com o outro em diferentes campos de atuação.
propiciam ainda compreender como o ser humano se constitui como sujeito e como age no mundo social em interações mediadas por palavras, por imagens, por sons, por gestos e movimentos. E aí já nessa parte final ele já está tratando dos multiletramentos, que nós falamos de mais do que uma linguagem, né? Por muito tempo, quando falávamos em letramentos, nós pensávamos só aquilo que Rojo dizia, letramento da letra, né? Que é só você passar a pensar nos textos escritos. Só que hoje nós sabemos que os textos estão mesclando muitas formas de linguagem, por isso que tem o termo multiletramento. Nós vamos entrar um pouco mais especificamente no próximo encontro. Mas tratar de letramentos é tratar de práticas sociais de leitura e escrita, tanto no processo de ensino, trazer esses textos para a sala de aula, para que o aluno leia, para que o aluno entenda, para que o aluno problematize, ele questione e entenda, para depois poder produzir, então poder participar efetivamente da sociedade, lendo e escrevendo. Vou passar para cá. Então, portanto, o fazer pedagógico ele precisa pautar-se nesses textos que circulam socialmente, que possuem função social, tornando o ato de ler e escrever significativo. Dessa forma, compreendemos que compete à escola, e mais especificamente a nós, né, professores de língua portuguesa, possibilitar acesso aos inúmeros gêneros discursivos que circulam na sociedade. Quando vocês estiverem, por exemplo, com suas turmas em sala de aula, vocês vão ver que vocês observam para o livro didático, vocês vão ver, tem muitos gêneros aqui para trabalhar, né? Mas eles não abarcam toda a totalidade. E, principalmente, quais são as práticas de letramento que os seus alunos mais participam? Isso é importante nós conhecermos, né? Conhecer o nosso aluno, né? Em que contexto ele vive e que práticas sociais de letramento ele já convive. A partir dessas práticas sociais. E aí sim você ampliar os letramentos. Isso também tem a ver com os multiletramentos, que é você olhar para a diversidade cultural dos gêneros. Porque não existe um único tipo de letramento. Por isso nós usamos o termo no plural, são letramentos. São letramentos em diferentes campos de atividade humana. São letramentos mais clássicos, eruditos, mas nós também vamos falar de letramentos vernaculares, né, que são os letramentos do nosso dia a dia, né, os cultos e os menos cultos, né, enfim, todos os textos que circulam socialmente têm uma importância. E observar, inclusive, os gêneros emergentes, os gêneros que estão aparecendo, né, nos últimos tempos e que os nossos alunos, né, inclusive vocês, e eu também, né, utilizamos e percebemos e lemos e gostamos. Vamos dar um exemplo em relação aos memes. Isso é um gênero emergente, é um gênero que surgiu agora na era digital e muito utilizado no processo de leitura, né, e com muito significado, isso numa imagem só, né? Então, essa leitura, né, essa transformação de um fato em meme, mostra a interpretação que o autor está dando para esse fato, né? Às vezes nós não concordamos, às vezes concordamos, mas o importante é ler e entender que conceitos são esses que estão aparecendo, e que ideologias são essas que estão aparecendo nesses textos que também circulam, né? Isso falando dos gêneros emergentes. Nós vamos deixar de trabalhar, por exemplo, com os gêneros da esfera literária? Não. Vamos trabalhar também. Vamos trabalhar com notícias, com reportagens também. Vamos trabalhar com histórias em quadrinhos, né? Que também. Vamos trabalhar com textos mais argumentativos também. Nós vamos trabalhar com essa diversidade de textos que circulam socialmente, mas nunca deixando de observar quais são os gêneros que mais circulam entre os alunos, para daí, a partir dessa realidade, né, como Paulo Freire diz, conhecer a realidade, questionar essa realidade e aí ampliar os conhecimentos. E aí, terminando aqui, Castella, né, a Prof. Grace Castella, minha orientadora, mestrado, doutorado, né, ela diz que não há um único letramento, como eu havia comentado com vocês,
porque existem várias práticas de letramentos, visto que esse processo se relaciona com mais diversos domínios da vida, sendo criado por instituições sociais e relações de poder da sociedade. E às vezes nós professores elegemos uma prática de letramento mais elitizada, como para trazer para a sala de aula, e esquecemos esses letramentos mais, a gente chama populares, né, que são vernaculares, assim, mais do uso do cotidiano. Então, nós temos que fazer com que o nosso aluno participe de todas as práticas de letramento. Entender as que mais convive, mas ampliar também, possibilitar que ele leia e compreenda, por exemplo, na chart que nós vimos antes, ler uma notícia de jornal e compreender tudo isso. O que significa tantos por cento de alunos estarem alfabetizados? Quem escreveu esse texto? Tem que observar quem é que está dizendo isso, em que pesquisas que estão se pautando, e como esse processo de alfabetização, né, posto naquela charge, está dando condições efetivas dos sujeitos participarem das práticas sociais. Porque ser alfabetizado, saber ler e escrever, não é o suficiente para que participe das práticas sociais de leitura e escrita, né? Isso é um modelo autônomo. Bom, se o sujeito lê e escreve, ele está pronto para participar das práticas sociais de leitura e escrita, automaticamente, autonomamente. Não, sabemos que não funciona dessa maneira. Precisa haver um modelo, e por isso que o Street propõe um modelo ideológico, em que ocorra uma participação mais efetiva do professor, por isso que compete a nós, professores de língua portuguesa, mais especificamente, mas não somente, porque a escola é uma das principais agências de letramento, isso Kleiman já diz, mas não é a única, né? Não é a única. A nós compete instrumentalizar os nossos alunos, sujeitos ativos, para que eles participem de todas as práticas de letramento. Né? E qual é a melhor maneira? Trabalhando com os textos que circulam efetivamente na sociedade. Então, isso é letramento, né? Isso são os letramentos. Trazer para a sala de aula os textos que circulam socialmente para o processo de ensino, para que o sujeito possa compreender todo esse processo, ler de maneira significativa, né, tendo uma atitude responsiva sobre esse processo todo, e aí poder participar socialmente novamente. Tá? Parece tão simples falando, né? De maneira geral, tem os letramentos, né, resumidamente, seriam isso. Agora, trazer isso para a sala de aula e transformar isso no processo de ensino é que é o desafio. Né? Esse é o grande desafio nosso enquanto professor, trazer esses textos, explorá-los de maneira adequada e suficiente para que nossos alunos possam, então, ler, né, e escrever e participar das práticas sociais. Esse é o grande desafio. Nós não conseguimos efetivamente, sabemos disso ainda pelos resultados, inclusive das avaliações que temos no âmbito nacional. Todas questionáveis, né, sua formulação, enfim, mas que nos dão dados, né, que mostram que estamos falhando nisso. Nossos alunos não conseguem ler um texto e ter uma compreensão efetiva ainda, né? Vamos pensar na grande maioria ou uma parcela grande dos alunos, quer dizer, então temos falhas nesse processo, porque ainda percebe-se muito o professor na sala de aula usando o texto como pretexto para trabalhar a gramática, e não como um enunciado com significado, com uma função social, e que precisa ser mobilizado os elementos linguísticos para aí sim compreender. Né? Mas é uma discussão que vai, né, todo professor tem ao longo da carreira, mas precisamos compreender, e aí sim, por isso é importante nos instrumentalizarmos teoricamente para podermos ter uma prática mais efetiva, né, de letramentos na nossa sala de aula. Tá? Isso aqui, então, terminamos. Essa é uma primeira, né, discussão, uma primeira conversa sobre. Espero que dessa fala, mais dos textos que vocês receberão juntos, surjam bastante questionamentos
e vamos trocar ideias e sugestões no nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, e que aí vamos transformar isso em um pouco mais concreto, né, na nossa prática. Como ontem a Miriam comentou no encontro, para alguns tudo que falei, o que está escrito é novidade, para outros já é bem conhecido, porém, de tudo isso, o que mais nós precisamos pensar, e aí que nós vamos discutir, que eu gostaria que vocês trouxessem os questionamentos, é lá na sala de aula como é que essas práticas de letramento vão se transformar em um trabalho efetivo na sala de aula, tá? Nesse sentido que nós vamos também discutir no nosso próximo encontro. No mais, espero que eu tenha enchido a mente de vocês de dúvidas, tá? De perguntas e de vontade de ler os textos para entender um pouco mais e conversarmos sobre. Daí, depois, no próximo encontro, nós iremos discutir em relação aos multiletramentos e depois partirmos para as nossas experiências, né, experimentar praticamente algumas possibilidades de transformar todas a questão da produção dos gêneros, trazendo com o uso da tecnologia. Gente, tchau, beijo e um abraço virtual forte em todos, tá? Tchau.